Muito bem, amada igreja, hoje eu vou trazer aqui para a nossa meditação, para a nossa reflexão, justamente o texto sobre a ceia do Senhor. Então, abra sua Bíblia comigo em 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler na NVT, porque a gente já está mais do que acostumado, né? Com aquela versão tradicional, sei até de cor. Então, eu vou ler na NVT para a gente ter uma perspectiva um pouco diferente. 1 Coríntios 11, versículo 20 em diante. E a NVT, ela já dá uma pedrada nesse versículo 20. Olha lá. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Já dá uma pedrada logo, um chute na canela para começar a conversa. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a sua própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: Este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Vamos orar. Fala conosco, Senhor. A Tua palavra foi lida, ela é clara, cristalina, e pedimos então que o Senhor esclareça, mediante o Teu Espírito Santo, que eu diminua, o Senhor cresça, e que olhos e ouvidos estejam atentos para esta palavra que foi lida na manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Então, vejam que o texto é nítido, claro, cristalino. Mas é preciso que nós observemos algumas coisas. Primeiro, vamos falar do que estava acontecendo na ceia do Senhor original, quando o Senhor estabeleceu a ceia do Senhor. Estava acontecendo uma festa em Jerusalém, quando o Senhor se reuniu com os seus 12, sim ou não? Quem se lembra que festa era essa? A Páscoa, Pessah. Uma coisa que precisa ficar bem clara, porque às vezes nós não percebemos isso.
Quando o Senhor Jesus, ele convida os 12 e disse: desejei muito comer essa Páscoa com vocês, ele está falando da festa judaica. E na festa judaica da Páscoa, você não se engane achando que a comida que havia na Páscoa fosse só pão e vinho. Tinha mais, e tem mais até hoje. Primeiramente, o pão que é usado na Páscoa não é esse pão que a gente usa aqui, porque esse pão de forma que a gente usa, cortado em quadradinhos, ele tem fermento. O pão que o judeu usa na Páscoa é um pão ázimo, ou pão asmo, é um pão sem fermento. Já começa daí a diferença. Eu trabalhei numa empresa em que os donos eram judeus, e eles tinham lá, pela época da Páscoa, o pão ázimo, que parece, na verdade, parece um creme cracker. Você compra aquilo, parece um creme cracker grandão assim, e bem fininho, bem quebradiço. Isso é o pão ázimo, é aquilo que eles usam até hoje. Então o pão não é esse pão. O vinho, de fato, é vinho. O vinho simboliza o quê? O sangue do Cordeiro, de fato, desde o Antigo Testamento. Porque quando eles saíram... O que essas coisas, o que esses elementos simbolizam para o judaísmo? Todos se lembram do que significa, do que aconteceu na Páscoa judaica? Colocaram o sangue dos cordeiros nos umbrais das portas, e então o anjo da morte passou por cima. A palavra Páscoa, Pessa, é passagem. Então, simboliza, foi uma festa que o Senhor estabeleceu para mostrar que o anjo da morte passou e deixou o povo de Israel em paz, mas matou os primogênitos dos egípcios. Essa é uma primeira coisa. Então, o que simbolizava o pão ázimo? Simbolizava a pressa de sair do Egito. Não era para fazer pão que tinha que dar tempo de fermentar, não, você fazia o pão sem fermento mesmo. Então simbolizava essa pressa, essa urgência de sair. E esse elemento foi trazido pelo Senhor Jesus para nós, para a sua igreja. Daqui a pouco a gente chega nisso. O sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta, que foi exatamente o que impediu o anjo da morte, ele é simbolizado no vinho escarlate, como o sangue é escarlate. E o sangue do Cordeiro, ele foi trazido pelo Senhor Jesus como símbolo também para nós. São os dois símbolos que permanecem. Mas a Páscoa judaica era praticada com outros alimentos e ainda é. Existem as ervas amargas, que simbolizam o amargor, a dureza da vida ali na escravidão no Egito. Existem os ovos cozidos. Os ovos cozidos, eles são imersos em água, tem um pote com água salgada, então você imerge aqueles ovos na água salgada, salobra, e você come então aquele ovo. Para que serve isso? O pote da água salgada, ele simboliza as lágrimas, o choro, né, pelos filhos mortos no Egito, na geração de Moisés, os meninos que foram mortos. Simboliza o choro também do sofrimento, da escravidão. E os ovos simbolizam exatamente a questão dos filhos. Então você mergulha aquela lembrança amarga, né, da geração que foi morta e foi chorada. Nada disso foi trazido. As ervas amargas não foram trazidas, a água salgada não foi trazida, os ovos não foram trazidos, e há outros elementos aqui também. Só estou trazendo mais esses três para a gente ter uma noção de que o Senhor Jesus poderia ter estabelecido uma ceia do Senhor ainda com mais outros critérios, mas bastava para nós que celebrássemos o corpo e o sangue. E o corpo novamente, volto ao ponto, um pão ázimo, que simbolizava a pressa, a urgência. E o Senhor Jesus, então, comprometido em nos dar a salvação, ele traz exatamente aquele pão ázimo
simbolizando o seu corpo, mostrando que há uma urgência em que o homem fosse salvo, em que nós tivéssemos salvação. E nós, muitas vezes, não estamos honrando o nome do Senhor e o corpo do Senhor, não só quando comemos, de qualquer forma, a ceia do Senhor, mas quando nós deixamos de praticar o evangelismo com urgência, meus irmãos. O corpo de Cristo foi dado plenamente para que nós nos tornássemos corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem urgência em levar a palavra adiante. Quantos estão entendendo? Nós precisamos dessa urgência. Não dá tempo de ficar de muita preparação, de pão que tem que deixar fermentar. Esquece o fermento, toca para frente, passa essa palavra adiante, adianta o processo, faz a coisa acontecer com o que você tem. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu precisaria estudar teologia, ter muitos anos. Esquece isso, passa adiante a palavra. O corpo do Senhor precisa avançar. E o sangue do Cordeiro, a mesma imagem do sangue do Cordeiro que estava no Antigo Testamento, que foi o que salvou o povo de Israel. Agora, aquilo era uma imagem da salvação, e agora, de fato, o sangue, como ele mesmo disse aqui, da nova aliança, é a nova aliança no meu sangue. Uma nova aliança. Na sua Bíblia talvez diga, esse vinho é o Novo Testamento. E a Bíblia, ela é separada em Velho Testamento e Novo Testamento. O que é um testamento? É uma aliança. É algo que vai acontecer, é algo que está firmado e não vai ser desfeito por quem fez. Havia uma antiga aliança que tinha todos esses símbolos, a Páscoa, mas na nova aliança, a Páscoa é substituída, então, pela ceia do Senhor. É algo muito sério. E sendo algo tão sério, estabelecido pelo Senhor dessa forma, agora nós vemos então a indignação de Paulo. Paulo estava tiririca. Paulo não estava gostando do que ele estava vendo, a palavra dele foi muito dura. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Uma outra coisa que precisa ser dita. Isso aqui que nós celebramos, que nós chamamos de ceia do Senhor hoje, não é o que Cristo fez e não é o que a igreja no tempo de Paulo fazia. O que eles faziam de fato era algo mais parecido até com a festa que a gente vai fazer aqui no dia 16. Era um momento de comunhão, de estar junto. Os cultos deles não eram cultos com esse formato que nós temos hoje. Não tinha essa coisa da ordem de culto, agora vai ter o introito, depois vai ter a oração, depois vai ter prelúdio, depois vai ter... Não tinha isso. Era uma coisa mais caseira, mais harmoniosa, mais do coração. E ali, naquelas reuniões, quando o povo se reunia, cada um trazia uma coisinha, né, para a gente poder fazer um juntando as panelas. Isso era a ceia do Senhor, eram juntando as panelas. E aí, quando tinha esse juntando as panelas, tinha pão, tinha vinho. Tinha vinho. Vinho, entendeu? E o que aqui vai dizer? Que o povo chegava antes, levava as coisas, encontrava lá na mesa, vou começar aqui, já vou... Como é que o povo diz aí fora? Já vou abrir os trabalhos. E chegava e começava, tomava a primeira taça, a segunda taça, e vai conversando, e vai descendo, e aí no fim Paulo vai dizer, vocês não estão interessados na ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, ela é comunhão da igreja. Se o sujeito chega antes, se serve na mesa, se alimenta, bebe ao ponto de, como diz aqui, sair dali já meio torto, embriagado foi a palavra que nós lemos. Então vocês não podem estar interessados na ceia do Senhor, vocês estão interessados em aproveitar, vou lá que hoje é boca livre na igreja. Não deve ser assim. Paulo está trazendo a questão para a ordem, vamos organizar. Em outra oportunidade ele vai dizer que é tudo com decência e ordem. Vânia, bota aí na tela, por favor, Gálatas
capítulo 5, verso 19. Nós vamos ler o 19 e o 20 na tela. Paulo está falando aqui, esse capítulo 5 aqui, ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Gálatas 5,19. Paulo está explicando, quando seguem os desejos da natureza humana, ou seja, as obras da carne, os resultados são extremamente claros. O que são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, 20. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, vamos além. Inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas olha o que está lá. Depois de inveja vem bebedeiras, na tua Bíblia aí também diz bebedeiras, mas na tua Bíblia a próxima palavra é glutonaria, sim ou não? Aqui a NVT vai chamar de festanças desregradas, ou seja, a mesa está posta, o cara está mandando para dentro, está que não aguenta mais. E sabe o que acontece? Quando o sujeito está bebendo muito álcool e comendo muito, às vezes dá aquela tontura, começa a passar mal e vomita, sim ou não? Por que eu estou trazendo Gálatas 5 e linkando ele aqui com a ceia do Senhor? Primeiramente, porque Paulo mesmo, o próprio Paulo escreveu Gálatas. Ele vai dizer que isso aí é uma obra da carne, bebedeira e comida desregrada, ou melhor, festanças desregradas, glutonaria, isso são obras da carne. E nós devemos ser guiados pelo Espírito. Não por acaso, a irmã Rosângela estava até lembrando aqui na EBD, que o primeiro fruto do Espírito que Paulo vai dizer logo a seguinte é o amor, o adorno desta vida. Né? Mas o fruto do Espírito é 2 pontos, amor, pronto, já começa ali. Então o amor tem que estar em primeiro lugar. Também aqui, quando nos reunimos na ceia do Senhor. Os irmãos percebem? Esse é um primeiro ponto porque eu estou trazendo. Outro ponto pelo qual eu estou trazendo é o seguinte, são obras da carne, mas essas obras da carne que a gente está vendo aqui, somadas com o que Paulo está falando lá, do sujeito beber até cansar e acabar com a comida da mesa, bebedeira, glutonaria, vai lembrar de outra coisa que acontecia nos tempos do Novo Testamento. Lembrando que o povo aí, esse povo, tanto de Corinto como da Galácia e todo aquele mundo antigo ali na Ásia e até mesmo em Israel, eles eram dominados pelo Império Romano. Os irmãos estão lembrados disso? E no Império Romano havia uma divindade dedicada ao vinho. Quem se lembra o nome dessa divindade do vinho? Baco. As festas de Baco eram conhecidas como bacanais. O bacanal, a festa bacanal que se fazia para o deus Baco, era exatamente uma mesa posta com todo tipo de comida, todo tipo de bebida, e era uma festa de excessos, para celebrar o deus do vinho, Baco. Então o povo enchia o pote, e nos cantos de onde se fazia essa festa, tinha uma valeta dedicada ao vômito. Porque a festa devia ser uma festa muito louca. Imagina que horror. Comida, bebida misturada com vômito, com tudo, um horror. Mas era assim que era a festa. Então você tinha que comer, beber, praticar excesso, ia lá, vomitava, começava tudo de novo, vamos beber de novo, vamos comer de novo. Paulo, então, se nós estamos lendo 1 Coríntios 11 da maneira correta, Paulo está exatamente evitando que isso aconteça, que a festa, vamos colocar assim, as festas do amor, as festas ágape, que era onde a igreja se reunia para fazer a ceia do Senhor, eram conhecidos como os ágapes.
Essas festas eram dedicadas ao Senhor. E tinha que haver ali um discernimento de que o corpo do Senhor não era simplesmente ali pão e vinho para a gente comer até morrer, até vomitar. Não, era o corpo do Senhor. E o sangue do Senhor. Havia uma aliança, havia algo profundo, um outro significado. Mas hoje, pastor, hoje isso não acontece na igreja, porque afinal ninguém vai ficar doidão de suco de uva, ainda mais um cálicezinho desse tamanho. E ninguém vai sair daqui querendo vomitar porque comeu um pedacinho de pão. Pois é, foi o jeito que foi dado para a gente celebrar a lembrança da ceia do Senhor, para a gente celebrar a ceia do Senhor de uma maneira digna, de uma maneira que ninguém cometa esse tipo de excesso. Mas no tempo de Paulo, as coisas eram assim. Então, beleza, pastor, não adianta mais, a gente não vai mais praticar esse tipo de coisa mesmo, o pão não dá para encher barriga, o suco de uva nem é vinho, ninguém vai ficar bêbado, então resolvemos o problema. Não, aí é que está. Aí é que está. Resolvemos o problema exterior. Mas o problema não era exterior, o problema era interno. O problema era interior. Porque o povo não estava discernindo o sangue e o corpo de Jesus. Percebeu? O problema não era comer e beber, o problema era não discernir que o comer e beber estavam conectados a algo de forma espiritual. O comer o pão simbolizava, estou fazendo parte do corpo de Cristo. O beber o vinho simbolizava, caramba, Jesus derramou o seu sangue por mim. E ainda hoje eu pergunto, será que temos esse discernimento? Não apenas quando comemos este pão e bebemos este cálice, mas quando nos reunimos como igreja. Porque tem gente que não tem discernimento de mais nada, nada. Tem gente que vem à igreja simplesmente por vir. Tem gente que vem à igreja e já olha para o irmão, e aquele ali, eu não gosto muito daquele irmão ali, sei lá, vou dar um tempo dele aqui. Tem gente que vai à igreja para ficar falando mal do pastor, da igreja. Aqui não, em nome de Jesus, mas por aí, eu ouço falar que tem. Gente que vem para a igreja para falar mal do pastor. Não sei, esse pastor aí. Você viu aquele pastor que chegou lá na igreja agora? Aquele que fica tocando, falando mal dele. Aqui não, pastor Marco, por aí, tá? Só um exemplo. Fica falando mal dos diáconos. Irmã Iraci, não sei. Irmã Iraci é muito nhenhenhé, mimimi, não sei o quê. Eu sei lá, acho que ela é meio falsa. Será, tia Iraci? Não tem ninguém que pensa assim, não, né? De um jeito nenhum nessa igreja. Aqui não. Aqui não. Ou então a irmã Evandira, ela é isso, ela é aquilo. Pastor Felipe, não aguento mais. Fala, não acaba nunca de falar. Se você falar mal do teu irmão, você está discernindo o corpo do Senhor? Meu irmão, se você não está discernindo o corpo do Senhor, você pode comer todo o pão que está aqui, beber todo o suco de uva, que você está fazendo a mesma coisa. Bebedice, glutenaria, falar mal dos outros. Tudo pecado, fofoca, inveja. Volta lá, Vânia, onde você estava aí no capítulo 5, 19 de Gálatas. Vamos começar de novo. Volta no 19. Olha lá, imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Esses eu vou dar um desconto para vocês, mas vamos para os próximos. Idolatria. Não, ninguém aqui é idólatra, não é não? Não. Já deixou de vir a igreja para ver jogo do Flamengo? Não, veja bem. Não. E do Vasco? Do Vasco já. Do Botafogo, do Fluminense, da seleção. Era a final, pastor, pelo amor de Deus, era a final da Copa do Mundo. Idolatria. Feitiçaria, não, ninguém aqui pratica feitiçaria. Você pegar o texto lá em que o profeta Samuel dá uma bronca no rei Saul, ele vai dizer que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Você é rebelde contra aquilo que Deus determina, você é rebelde, portanto, está equiparado ao feiticeiro. Hostilidade. Sai para lá, irmão, que hoje eu não estou bom, não.
Discórdia, olha só, você fica para lá, eu fico para cá, porque não dá mais para conviver contigo, não. O irmão Gilson estava dando uma excelente aula hoje de manhã sobre o Sermão do Monte. Estava falando sobre exatamente a questão da não reciprocidade. Se alguém te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Hostilidade é justamente isso, é você responder, escalar o conflito e brigar. Daqui a pouco tem divisão na igreja. Não, eu estou pelo irmão fulano que ele está com a razão. Ah, do irmão Beltrano é que está certo. O que nos leva ao próximo ponto, discórdia. Ciúme. Tem ciúme na igreja, meus irmãos? Será que tem? Por aí, aqui na 22 não tem essas coisas, não. Ambições egoístas, dissensões, divisões, que mais, Vânia? Tem mais. Inveja, aí vai, bebedeira, festança, a gente já está falando, e outros pecados semelhantes. Isso é obra da carne, meus irmãos. Isso precisa estar afastado de nós. Tudo isso aí é deixar de discernir o corpo de Cristo quando nós praticamos na igreja. Quando nós praticamos uns contra os outros. Dissensão, divisão, hostilidade para com o irmão. Isso aí é deixar de discernir o corpo de Cristo. Ah, não, mas eu não estou pecando contra o corpo de Cristo porque eu estou comendo um pedacinho de pão e um golezinho de cálice. Mas se você pratica esse tipo de coisa contra o teu irmão, é preciso discernir que a irmã Evandira é corpo de Cristo, como eu sou. Que a irmã Bernadette é corpo de Cristo, como eu sou. A Andréia, a Marlene, Tiraci, a Letícia, a irmã Bernarda. Cada um de nós é corpo de Cristo. Não se levante, discirna o corpo de Cristo. Esse era o problema lá em Corinto. Não estavam discernindo o corpo de Cristo. Nós precisamos ter atenção para com esse tipo de coisa. E ele vai além. Verso 27, ele pega forte. Eu estou de novo em 1 Coríntios 11, versículo 27. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes do comer do pão e beber do cálice. Diante de tudo que foi falado aqui, nessa manhã, se tem alguém aqui que está brigado, que não quer se falar, que não está se falando, que está estranho com o irmão, com a irmã, discirna agora o corpo do Senhor. Não coma e beba indignamente, porque o corpo de Cristo está presente em nós, não é no pão e no vinho, não. Está presente em nós. Nós precisamos discernir uns aos outros como o corpo de Cristo. O adorno desta vida é o amor. E o amor é a coisa mais importante entre nós. Uma igreja que finge amor, que finge amar, não é igreja, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser qualquer outro tipo de reunião, pode ser uma assembleia, pode ser um clube, um grupo de amigos, ação entre amigos, mas igreja não é, porque a grande marca da igreja é o amor. Discirna o corpo de Cristo. Se alguém tem alguma coisa contra alguém nessa manhã, busque ao Senhor, peça perdão ao Senhor, peça perdão ao irmão, à irmã. Se reconciliem, porque mais importante é o mundo interior, é discernir o corpo do Senhor. Discernir que o sangue do Senhor, que foi derramado por você, também foi derramado por aquele que no momento é seu desafeto. Você acha o quê? Que Jesus vai ficar de lá assim, não, mas eu vou escolher esse aqui, porque esse aqui eu amo mais, porque ele está mais certinho. Não é assim, não. O sangue foi derramado por um e por outro. E um deveria ajudar o outro na sua fraqueza. Um deveria ajudar o outro no seu momento de loucura. Não, mas está fazendo muita besteira, eu vou dar mesmo, vou bater mesmo. Não.
Calma, gente. O sangue de Jesus tem poder. Teve poder para te libertar, para te salvar, tem poder para também trazer o irmão de volta ao centro. Quem de nós, incluso eu aqui também, nunca deu aquela escapada assim para fora do centro da vida cristã? Nós precisamos nos fortalecer e não nos quebrantar. Eu tenho pregado sobre isso. Jesus não vai esmagar a cana quebrada, mas muitas vezes nós fazemos, sem discernir o corpo do Senhor. É preciso discernir, porque quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos esclarece coisas tão importantes, que dizem respeito à nossa comunhão, que dizem respeito a essa comunhão que só existe por causa do corpo e por causa do sangue, Senhor. E muitas vezes nós não discernimos uns aos outros como participantes do corpo e como participantes do sangue. Nessa manhã, nós possamos verdadeiramente discernir o corpo do Senhor, amar uns aos outros como o Senhor nos amou, e levar essa lição conosco, para que nós possamos servir ao Senhor de maneira perfeita, para que haja entrosamento, para que haja comunhão, para que o amor seja verdadeiramente a grande medida, Senhor Deus. Não apenas na celebração da ceia do Senhor, mas na comunhão dos santos, Pai. Temos as nossas diferenças, claro que temos. Há momentos em que talvez nos estranhemos, há momentos, mas o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Pai, temos todos um só Deus e Pai, um só Espírito, não pode haver divisão no corpo de Cristo. Nos alimenta nessa manhã com essa palavra, mais do que com o pão, mais do que com o cálice, mas que o pão da vida, o Senhor Jesus, nos alimente, e que o sangue do Cordeiro derramado sobre nós traga verdadeiramente paz, consolo, moderação e amor para cada um nessa manhã. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.